Em nossa videoaula de hoje, nós vamos fazer o recartilhado no corpo do punção. Observem aqui que está marcando recartilha cruzado passo 1 milímetro. Já vou explicar. Pelo comprimento de 40 milímetros de recartilhado. Se vocês observarem aqui, a linha auxiliar de cota fala que o diâmetro a ser recartilhado deve ficar, depois de pronto, com 12 milímetros. Só que a recartilha ela não remove material, ela é forçada, comprimida contra o corpo da peça, fazendo com que forme sulcos e o diâmetro da peça aumente. Então, vamos mostrar a nossa peça em questão, preparada para ser recartilhada, com diâmetro de 11,5 milímetros e a marcação de 40 milímetros de comprimento. Mas por que 11,5 milímetros de diâmetro? Como falado anteriormente, ao comprimir a peça, o diâmetro expande, aumenta. Aqui nós temos uma peça já recartilhada, um recartilho cruzado, Observem que ele fica pequenos prismas, tornando a peça mais áspera, evitando que ela deslize e escorregue na mão do operador. Aqui, a recartilha propriamente dita, observem que ela tem dois roletes, Ao entrar em contato com a peça, um rolete vai girar no sentido horário, à direita, o outro anti-horário à esquerda. Então, aqui a nossa ferramenta de recartilhar. Observem que ela tem dois roletes e nesses roletes aqui estão os sulcos. Um à direita e o outro à esquerda para fazer um recartilho cruzado. Aqui o desenho da nossa ferramenta. Então, recartilhar no torno é uma operação onde a ferramenta, os roletes são fabricados em aço. Não remove material, mas a mesma, mediante a pressão que exerce na peça, causa deformação, fazendo com que a superfície fique áspera e aumente o diâmetro. Vamos então mostrar como proceder com os cálculos. Aqui um recartilhado simples, Observe que está longitudinal ao comprimento, E aqui um recartilhado cruzado, semelhante ao que vamos fazer no corpo do punção. Esse processo é muito utilizado, como já falei, em peças cilíndricas, tais como porcas, hastes e desbastadores, e outros para evitar que a mão deslize sobre a peça. O recartilhado pode ser paralelo, simples, ou cruzado. Por ser uma operação onde a ferramenta é forçada contra o material, é necessário trabalhar com rotação adequada. A peça e a ferramenta devem estar bem fixadas. Olha aqui como vai ficar a ferramenta em relação à peça. É função desta operação produzir sulcos que aumentam o diâmetro da peça. É necessário fazer cálculos para determinar a dimensão prévia. Por esse motivo, nós deixamos esse diâmetro com 11,5 milímetros e vocês verão já o porquê. E depois de usinado, fica com 12 milímetros. Exemplo, no nosso caso, deseja-se recartilhar uma peça com diâmetro de 12 milímetros, com um recartilhado médio de 1 milímetro de passo. Qual deve ser o diâmetro a desbastar, ou seja, a deixar antes do recartilho? Os roletes têm sulcos, no caso
nosso, o passo é de 1 milímetro, que é a distância entre a crista dos sulcos. Existe de 2, de 1,5, mas no nosso caso é 1 milímetro. Cálculo: diâmetro, símbolo, né? O φ, passo igual a 1 milímetro, como está determinado aqui. Metade do passo é 1 dividido por 2, igual a 0,5, ou seja, 5 décimos. Diâmetro da peça a tornear, a desbastar, é o diâmetro depois de pronto, no caso 12 milímetros, correto? Menos metade do passo. Então, o diâmetro a tornear é 11 milímetros e meio. Por esse motivo, esse diâmetro está com 11 milímetros e meio. Cálculo do avanço. Avanço é igual a 1/5 do passo do rolete. Portanto, 1 milímetro dividido por 5 igual a 0,2 ou 2 décimos. A nossa máquina, ela não tem avanço de 2 décimos, mas ela tem avanço de 0,199, ou seja, 199 milésimos por rotação. Essa pequena diferença não vai dar problemas no momento de recartilhar. Vamos mostrar então como fazer o cálculo do avanço, como fazer o cálculo da rotação do RPM da máquina para fazer o recartilho. Como determinar o RPM a ser utilizado na máquina, no caso o torno, para fazermos o recartilhado? Primeira coisa, temos que saber qual é o material. No caso, é um 1045, significa que tem 0,45% de carbono. Então, é uma tabela de velocidade de corte para desbastar, para fazer o acabamento e para roscar, recartilhar com ferramentas de aço rápido. No nosso caso, a ferramenta de recartilho é uma ferramenta de aço rápido. Então, roscar, recartilhar, VC, que é a velocidade de corte, igual a 8. Aplico na fórmula N igual velocidade de corte vezes 1000, dividido por π vezes o diâmetro. Qual diâmetro? 11,5. No caso, 8.000, aqui eu coloquei 10, mas está errado. No caso, 8.000, tá? 8, porque é 8 aqui, eu tinha confundido o material, vezes 1000, vai dar 8.000, dividido por 3,14, vezes 11,5, que é o diâmetro da peça. Vai dar 36,11 aproximadamente. Se eu fizer essa divisão de 8.000 por 36,11, vai dar igual aproximado 221 RPMs. Mas a nossa máquina tem 200, 250 e 150. Então, por norma, utiliza-se o menor mais próximo. O menor mais próximo é 200 RPM, tá? Então, relembrando, material a ser recartilhado, 1045, velocidade de corte para roscar e recartilhar, 8. Então, 8 vezes 1000, que é da fórmula, dividido por π, que é 3,14, vezes 11,5, aqui em cima vai dar 8.000, aqui 36,11 aproximadamente, dá 221 RPMs. Como eu falei, usa o menor mais próximo, porque a nossa máquina não tem 221, tem 200, então utiliza 200. Correto? Obrigado.
200 RPM.